Bora lá, 6h44, trazendo para vocês as principais notícias dessa manhã, dia 14/1/2026, nessa quarta-feira. Bom dia! Diretamente aqui da Interativa News, estamos trazendo para vocês as principais notícias dos principais portais aqui do Mato Grosso, Brasil e o mundo. Vamos lá diretamente aqui para o portal Agora MT, nessa quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Vamos lá ler o que é notícia, tá? Ó, CCTS divulga bolsistas escolhidos para atuar em 13 escolas técnicas estaduais. Essa notícia está lá no Agora MT, vamos ler lá para vocês? Ó, a remuneração será concedida conforme a carga horária e atividades desempenhadas pelos professores. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CCTS, iniciou a divulgação dos professores escolhidos para atuarem como bolsistas em 13 escolas técnicas estaduais, as ETECs, de Mato Grosso. O processo seletivo contemplou as unidades de Diamantino, Poxorel, Barra do Garças, Cáceres e Matupá. Lucas do Rio Verde, Sinop, Cuiabá, Água Boa, Sorriso, Juara, Primavera do Leste e Campo Verde. A seleção abrangeu diversas áreas de formação com professores de agronegócio e administração, fruticultura, agronomia, informática, engenharia da computação e logística. Os selecionados irão auxiliar os cursos técnicos no regime de ensino intercomplementar vinculados ao Programa Estadual de Qualificação, PEC-MT. A seleção foi realizada por meio da análise curricular dos inscritos, considerado o nível de formação, disponibilidade para atuação presencial no município e a ausência dos impedimentos legais para recebimento da bolsa. Os resultados dos processos estão no site CCTS, na aba Editais. Ao longo da semana, outros bolsistas selecionados serão divulgados, confirma a classificação atual lá no Agora MT. Vamos lá. Ponte de madeira. Em nota, a prefeitura diz que veículo excedeu o peso permitido, que uma nova ponte já estava em processo licitatório. Devido às condições estruturais identificadas, foi solicitada a interdição total da ponte. Vamos lá entender essa notícia? A ponte de madeira que conecta os bairros Jardim das Flores do Padre Rodolfo, em Rondonópolis, cedeu na tarde desta terça-feira, dia 13, após um caminhão que transportava cascalho ficar pendurado. A Prefeitura de Rondonópolis emitiu uma nota esclarecendo o ocorrido, informando a interdição total da estrutura, anunciando planos para a substituição definitiva da ponte por uma de concreto. Em nota, a Prefeitura emitiu a nota à imprensa. Em função ao acidente registrado na tarde desta terça-feira, dia 13, na ponte de madeira entre os bairros Jardim das Flores e Padre Rodolfo, onde um caminhão acabou caindo, a Prefeitura de Rondonópolis esclarece que foi constatado que o veículo excedeu o peso permitido da ponte, que é 4 toneladas, conforme a sinalização no local. A Prefeitura ressalta também que, logo que tomou conhecimento sobre o ocorrido, enviou a equipe da Defesa Civil Municipal ao local, que imediatamente sinalizou ambos os lados da ponte, e que a Secretaria de Mobilidade Urbana também já foi acionada para montar equipamentos de sinalização mais robustos para evitar o acesso de outros veículos no local, a fim de que não ocorram novos acidentes. Tem mais notícia por aí? Fossa explode após jovem aquecer cano com fogo durante reparo em Mato Grosso. Ele permanece internado. O estado dele é considerado grave, em razão às fraturas na perna, além de outros ferimentos pelo corpo. A fossa foi esvaziada, mas ainda havia gases acumulados no interior.
Uma fossa séptica explodiu nesta terça-feira, dia 13, após um jovem aquecer um cano com fogo durante um serviço de reparo numa casa em Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá. A explosão ocorreu devido a um acúmulo de gases no interior da fossa que estava esvaziada. O jovem foi encaminhado ao hospital e permanece internado. O estado dele é considerado grave em razão das fraturas da perna, além de outros ferimentos pelo corpo. Ao chegar no local, a equipe de bombeiros já encontrou o homem caído no chão e bastante ferido. A área foi isolada para evitar novos acidentes. Ele relatou que estava fazendo uma manutenção básica na casa e que havia esvaziado a fossa na manhã desta terça-feira, dia 13. Em seguida, ele foi instalar um cano no suspiro e, para facilitar o encaixe, aqueceu o cano com o fogo, momento em que ocorreu a explosão. A vítima contou aos bombeiros que foi arremessado para cima e, com o impacto de queda, permaneceu desacordado por alguns instantes. Ele contou que acordou após o sogro chamá-lo. Após os primeiros socorros, ele foi levado ao hospital. Tem mais notícias por aqui? Tamanho de notícias dá mais. Idoso é mantido em cárcere privado após oferecer comida para homem em situação de rua em Mato Grosso. Ao oferecer uma refeição, o suspeito aceitou, mas forçou a entrada no imóvel sem autorização e rendeu a vítima. Tá? Um idoso de 77 anos, em cárcere privado, dentro da própria casa, no bairro Cochipó da Ponte, em Cuiabá, entre sábado, dia 10, e segunda-feira, dia 12, após oferecer comida a um homem em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Polícia Civil, o idoso estava em casa no sábado, dia 10, quando viu o homem passar em frente à residência. Ao oferecer uma refeição, o suspeito aceitou, mas forçou a entrada ao imóvel, tá? Sem autorização, e rendeu a vítima. Dentro da residência, o homem manteve o idoso sob ameaça constante com uma faca durante 3 dias. Ele permaneceu no local até segunda-feira, quando fugiu. Durante o período em que esteve em cárcere, o idoso foi obrigado a fazer as transferências bancárias. O suspeito também roubou o relógio e o celular da vítima. A identidade do suspeito ainda não foi confirmada. O crime foi registrado como sequestro, cárcere privado e roubo. O caso segue sob investigação. Essa notícia está no portal G1MT. Você pode acompanhar por lá. Vamos lá. Após 2 dias de buscas, homem com Alzheimer é encontrado na área da mata, em Mato Grosso. Tá? Francisco foi encontrado caído, desorientado e com sinais de desidratações, mas com sinais mais vitais estáveis. Ele foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso. Um homem de 54 anos que tem Alzheimer, identificado como Francisco Pereira dos Santos, foi encontrado com vida em uma área na mata, em Sorriso, a 398 quilômetros de Cuiabá, na segunda-feira, dia 13. Após desaparecer sábado, dia 11, ele estava desidratado e foi localizado a cerca de 6 quilômetros aonde havia saído. Segundo a Polícia Civil, a esposa contou que Francisco saiu de casa sem que ninguém percebesse no bairro Jardim Amazonas. Depois disso, ele foi visto por moradores caminhando pelo bairro Jardim Pes. A família também relatou que ele já havia fugido antes, mas nunca havia ficado fora de casa por tanto tempo. O Corpo de Bombeiro iniciou as buscas no dia 12 e 13 de janeiro. As equipes fizeram varreduras em áreas da mata que analisaram imagens do sistema de vídeo monitoramento da cidade com apoio à Secretaria Municipal de Segurança Pública. A imagem de um condomínio da região mostraram Francisco circulando perto da área
da Mata dos Fundos do empreendimento por volta das 20 horas de sábado. A partir disso, as buscas foram concentradas no local. Na segunda-feira, dia 13, com o apoio do Centro Integrado de Operações das Áreas, o CIOPAR, um helicóptero fez sobrevoos na área e localizou o homem em meio à vegetação. Francisco foi encontrado caído, desorientado e com sinais de desidratação, mas com sinais vitais, sinais estáveis. Ele foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso. É isso, essas foram as principais notícias dessa quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, aqui na Interativa News, diretamente das notícias da manhã para vocês.